Tá indo fazer um intercâmbio, morar fora e bateu aquela ansiedade porque você ainda precisa encontrar moradia num outro país e você não sabe como? Você vai ter que dividir casa com outras pessoas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi, aqui é a Tarsila, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo da série atualizando vídeos antigos. Eu tinha um vídeo aqui no canal feito em 2019, 2020 sobre moradia e housing para work and travel. Então eu vou refazer esse vídeo, mas colocando dicas que vão servir para outros tipos de intercâmbio também. Então se você vai dividir casa com outras pessoas de outras nacionalidades e isso tá te causando ansiedade, se você tá precisando encontrar uma casa para o seu intercâmbio, seja para o work and travel, seja para um estágio internacional, esse vídeo vai te trazer dicas muito valiosas para resolver todas essas questões. Intercâmbio de trabalho costumam ter 3 formas de moradia. Ou o seu empregador vai oferecer um housing para você, ou ele não vai oferecer um housing para você, ou pode ser que você vá pro housing do seu empregador e você não goste. O que você vai fazer? Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou dar dicas de como sobreviver no seu housing, dicas de convivência e como ter uma vida melhor dividindo casa com outras pessoas, seja essa casa qual for e onde for. Dicas para você encontrar casa no exterior e vocabulário importante de housing para todo mundo que vai morar fora. Eu vou começar com as dicas de sobrevivência e convivência em morar numa casa com pessoas de outra nacionalidade. Dividir casa com pessoas de outras culturas é um desafio. E isso também faz parte da sua experiência, porque vai fazer te perceber as suas sombras quando você reparar nas sombras das outras pessoas. Então, às vezes você é uma pessoa bagunceira e você não sabia. Às vezes você é uma pessoa que é muito mais organizada do que os outros e você não sabia. Todas as coisas você vai ter que equilibrar e ponderar e escolher suas batalhas na hora de dividir casa com pessoas. Eu costumo dizer que se as pessoas fazem acordos dentro da casa, fica muito mais fácil de conviver. Mas às vezes você chega numa casa em que já tem um monte de pessoas lá e você vai se sentir inconfortável em sugerir regras, né, sendo você a pessoa nova que chegou. Às vezes a situação não permite isso. Tem intercâmbios como no Work and Travel, por exemplo, que você vai dividir casa com várias pessoas e é muito difícil colocar todo mundo na mesma mentalidade. Se é um intercâmbio mais longo, se é um intercâmbio mais curto, isso também faz diferença, porque as pessoas de intercâmbio mais curtos, elas tendem a se importar menos com a situação, com a casa ou com cuidar da casa, já que elas vão ficar ali por pouco tempo, o que não é muito legal em comparação com as pessoas que vão ficar mais tempo naquela casa, naquele lugar. Se você já sabe que você é uma pessoa que se incomoda com bagunça e você vai dividir uma casa com várias pessoas de outras nacionalidades, respira aqui comigo agora, ó. Não vai ser fácil. Costuma ser complicado mesmo, principalmente a parte da cozinha. Eu já passei por casas morando com várias pessoas e assim, dividir casa com pessoas de outra nacionalidade, qualquer que seja, até aqui no Canadá, eu tô dividindo casa com uma pessoa e a gente tem os nossos atritos porque somos de culturas diferentes, nós temos hábitos diferentes, métodos diferentes de fazer as coisas e precisa ter uma flexibilidade ali, sabe? O que eu fazia, por exemplo, quando alguma coisa me incomoda muito ou quando eu tava morando numa casa do work and travel, que eu morava com muitas pessoas bagunceiras e que, por exemplo, aquelas situações em que ninguém lava louça, sabe quando você mora com um grupo de pessoas e ninguém lava louça, todo mundo usa, suja e deixa suja lá pra você lavar. Aí você tem que lavar a louça da pessoa pra você poder fazer a sua própria comida e depois você tem que lavar de novo porque você sujou. Pra resolver isso, comprava as minhas próprias utensílios de cozinha, porque aí eu lavava, eu usava, eu lavava e eu guardava. Inclusive, principalmente, a minha própria bucha e o meu próprio detergente, porque isso ninguém quer comprar, todo mundo quer usar, todo mundo quer gastar, fica aquela bucha nojenta, toda cagada lá na pia, sabe? Aquele detergente que acaba e ninguém mais compra. Então eu tinha o meu, eu tinha a minha xícara, eu tinha meu garfo, minha faca, eu tinha um prato, eu tinha uma tigela, sabe? Uma coisinha de cada ali eu tinha no meu intercâmbio, isso já me trazia uma paz muito grande. Outra dica, se você vai dividir quarto, vai dividir casa com pessoas de outra nacionalidade, é você manter o seu dinheiro, os seus documentos, suas folhas de pagamento, seus paychecks guardados. Eu guardava numa mala que tinha cadeado com senha, porque não é que eu não confie nas pessoas, mas sabe aquela questão da ocasião faz o ladrão? Entendeu? Eu acho que às vezes isso acontece sim. É uma frase aí de vó que eu acredito, eu acho que as vós tinham razão nesse sentido. E não custa nada você deixar essas suas coisinhas mais guardadas. Eu já vi pessoas comentarem de dividir casa e dinheiro sumir, e cabo do celular sumir, coisinhas assim, sabe? Então, eu acho que as suas coisas mais importantes, principalmente dinheiro, documento, folha de pagamento, essas coisas, é legal guardar em um lugar mais seguro. Algumas casas, alguns housing, se forem oferecidos por um empregador ou por um locatário, pode ser que tenham regras
pode ser que essas regras incluam multas, inclusive. No caso do Work and Travel, por exemplo, tem muitos empregadores que oferecem casa, né, pra receber tantas pessoas que vêm de fora por temporada. Pra manter a galera organizada mais na casa, eles fazem multas, eles impõem regras com multas, porque senão a galera faz bagunça mesmo, sabe? Destrói, faz coisa dentro da casa que não deveria, faz barulho quando não deveria, atrapalha a vizinhança e é ruim pro empregador, acaba prejudicando a comunidade local, pra vocês terem uma noção. E isso é muito importante porque tem empregador e tem lugares que eles param de oferecer moradia para intercambistas, de tanto que eles já tiveram experiências ruins com intercambistas que foram e causaram, não respeitaram o lugar, deram problemas, destruíram a casa, sabe esse tipo de coisa? Então, não seja essa pessoa. E se você vir pessoas fazendo isso, seja a pessoa que se impõe e coloque limites, porque muitas vezes você pode acabar se prejudicando por causa de outras pessoas irresponsáveis, ou uma comunidade toda de J1, né, que são a galera que faz intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, a gente chama de J1, que acaba se prejudicando por causa de algumas pessoas que não têm noção, entendeu? E eu realmente acredito que ser livre e usufruir da liberdade, da gente estar vivendo uma experiência nova em outro país e construindo essa liberdade de estar em outro lugar, vivendo essa experiência e tal, não precisa andar junto com ser irresponsável, com ser inconsequente e com falta de respeito. Esse tipo de coisa não precisa ser parte da experiência do intercâmbio. Não custa nada todo mundo ter bom senso, né? Se todo mundo tivesse bom senso, metade dos problemas do mundo resolveria. E tem muitas vezes que a gente se sente tão atacado que a gente não quer mais ser a pessoa legal. E por mais que isso doa, eu vou te falar pra você continuar tentando ser a pessoa que causa menos problema, né? Óbvio que talvez isso cause alguns atritos, às vezes pode causar atrito. Eu cheguei a me afastar de pessoas no meu intercâmbio porque eram pessoas problema, e essas pessoas problema foram impedidas de voltar para esse empregador. E eu não fui. Eu fui convidada porque eles sabiam que eu já não fazia parte, não estava envolvida naquele grupo problema. Esse tipo de coisa realmente pode trazer consequências para o seu intercâmbio. É preciso tomar cuidado, respeitar o espaço que foi te dado, a casa que te foi oferecida, as regras que foram feitas. E assim, gente, não é nem sobre não quebrar regras, sabe? A gente quebra umas regrinhas aqui e ali, umas coisinhas que não seja uma coisa absurda, que não seja prejudicando as outras pessoas ao redor, que não seja prejudicando uma comunidade, que não seja destruindo, assim, de verdade, assim, destruindo a casa, sabe? Esse tipo de coisa. Que existem regras e regras, existem desvios e desvios, e a gente tem que ter esse bom senso de saber até onde os nossos limites podem ir. Os empregadores sabem, inclusive, que tem coisinhas que a gente vai passar ali, sabe? E eles vão até fazer uma vista grossa. Mas tem outras coisas que já não vão deixar passar. Os empregadores que oferecem housing, normalmente eles fazem um tipo de contrato em que você não é obrigado a ficar ali caso você não queira. Então, às vezes, você começa o seu intercâmbio ali, mas você encontra uma outra oportunidade, um outro lugar, uma outra casa e você quer mudar. Você tem esse direito, desde que você avise o seu sponsor, que é aquele órgão responsável por você no seu intercâmbio, que você mudou de endereço, mas nada te obriga a te manter preso ali, a não ser que seja um tipo de intercâmbio, como o intercâmbio de trabalhar em acampamento, por exemplo. Você tem que morar obrigatoriamente num acampamento, mas intercâmbios de trabalho em que a moradia e o trabalho não são assim completamente unidas, né, fazem parte um do outro, você normalmente tem essa possibilidade de trocar de casa desde que você avise que você mudou de endereço. Continue cumprindo com o seu trabalho, nos seus horários, na sua responsabilidade normal. A partir do momento que você vai fazer um intercâmbio de trabalho, que você sabe que você vai dividir casa com outras pessoas, ou uma residência estudantil ou algo assim, você já pode tentar entrar em contato com as pessoas que vão viver essa experiência com você, essa temporada, ou estudar na mesma escola, ou morar no mesmo lugar, ou trabalhar no mesmo empregador. Isso ajuda pra vocês saberem, né, já começar a se conectar com quem vai morar com você, a se conectar com quem vai pro mesmo lugar com você. Às vezes você até combina de encontrar essa pessoa antes de ir pra lá na viagem, antes de ir pro empregador ou de ir pra escola, enfim, vocês podem combinar de se encontrar ou viajar junto, enfim. Já dá uma segurança de que você pode conhecer alguém ali. E principalmente se você ainda precisa encontrar moradia para esse lugar que você tá indo. Porque se você se conectar com pessoas que também estão indo pro mesmo lugar, vocês podem compartilhar informação. De repente, se uma pessoa acha uma casa, ela pode convidar algumas outras para dividirem essa casa com ela. E aí você entrando em contato com pessoas que estão indo viver essa mesma experiência, pode te ajudar muito a facilitar esse processo de encontrar moradia também para quem precisa. Então eu vou sugerir de vocês usarem esse vídeo com esse propósito. Deixe aqui no comentário para onde você tá indo no seu intercâmbio de Work and Travel ou seu outro intercâmbio
intercâmbio de trabalho. Coloca aqui pra onde você tá indo, se você já tem moradia, se você tá procurando moradia, se você tá procurando alguém pra dividir quarto ou dividir casa com você. Coloca aqui para as pessoas tentarem se encontrar. De repente você encontra um amigo, uma pessoa, ou compartilha uma informação, ajuda uma pessoa, ou é ajudado também. A partir desses comentários, vocês podem fazer um grupo e se conectar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar ou que estão procurando moradia e se ajudarem, se conectarem. Além disso, se você está gostando desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, porque isso ajuda muito o meu trabalho, e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você saber quando tiver vídeo novo e vir me encontrar aqui rapidinho. A segunda parte desse vídeo eu quero trazer dicas para quem precisa encontrar housing, encontrar moradia nos Estados Unidos, no Work and Travel, no intercâmbio de trabalho, no estágio, o que quer que seja. E também essas dicas vão servir para quem quer mudar de casa dentro de um intercâmbio. Para começar, eu queria dizer que é muito mais fácil quando você já está lá presencialmente, porque as melhores opções, elas normalmente estão no boca a boca. São de você falando com seu colega de trabalho que vai te falar de uma opção, que vai te falar de alguém, que vai te conectar com alguém, sabe esse tipo de coisa? Mas eu acho sim importante vocês começarem a procurar, porque às vezes dá pra encontrar alguma coisa antes de você e nem que seja uma coisa temporária. E também quero dizer isso pra vocês não ficarem desesperados caso você não encontre antes de ir, porque eu vou dar algumas opções pra vocês fazerem temporariamente no início, pra quando chegar lá encontrar essas opções conversando com as pessoas. Mas não fiquem desesperados caso vocês não encontrem estando fora, né, estando no Brasil ainda antes de viajar, porque de longe é mais difícil mesmo. Se por acaso seu empregador, a pessoa que tá te contratando, não comentar, você pode perguntar pra ela, porque às vezes ela esqueceu, ou ela, sei lá, não parou pra pensar nisso, não sei. Mas pergunta pra ela se ela tem alguma sugestão de sites confiáveis pra encontrar quartos ou pra encontrar casa, de plataformas, de grupos, de comunidades, ou outras pessoas que eles poderiam te indicar pra entrar em contato pra procurar housing, já que se ela tá contratando você, provavelmente ela já contratou outras pessoas de fora, e essas outras pessoas podem ter comentado como que elas encontraram casa lá. Então essa é a primeira opção. Só é óbvia, mas às vezes não é tão óbvia assim. A segunda opção é o Airbnb. O Airbnb pode ser tanto uma opção temporária quanto uma opção permanente. Eu já vi as duas coisas acontecerem. Você pode tanto alugar 2, 3 semanas ou um mês pro começo do seu intercâmbio, enquanto você procura uma outra opção ali naquela cidade, pessoalmente, conversando com as pessoas, procurando no jornal, trocando ideia, olhando na rua pra ver se tem placa de alugue-se, esse tipo de coisa. Ou também pode ficar a temporada inteira ou alugar por mais tempo. Eu já vi isso acontecer. Eu tenho uma amiga que quando ela fez Work and Travel em Miami, ela foi entrando em contato com pessoas pelo Airbnb, e aí ela ia mandando mensagem pra todos os hosts explicando a situação, que ela ia morar lá por um tempo temporário e que ela tava procurando uma casa, e um dos hosts respondeu pra ela que ele tinha uma opção que não estava listada no Airbnb e que ele podia oferecer pra ela por mais tempo na temporada, e ela acabou ficando a temporada inteira lá e ainda chamou amigos pra dividir esse Airbnb com ela. Então é uma coisa que aconteceu porque ela foi perguntando com as pessoas. Essa de perguntar também é legal, porque eu como nômade, por exemplo, já aluguei Airbnb pra ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu negociava o valor mensal. Muitos hosts estão dispostos a negociar um valor melhor se você for ficar 1 mês inteiro, e aí você paga mensalmente. Então essa de conversar pode tanto te dar mais opções, como foi o caso da minha amiga, quanto te dar um valor melhor do que aparece ali na plataforma do Airbnb para aquele imóvel ou outro imóvel que a pessoa pode te oferecer. E aí, por exemplo, se você acha um lugar temporário de Airbnb, você pode achar outras pessoas aqui nos comentários ou que estão indo pro mesmo intercâmbio que você, em comunidades e grupos, enfim, para dividir esse Airbnb com você no começo e ajudar a dividir as contas. Pode ser que o host se incomode um pouco com isso, mas você chama aí 1 ou 2 pessoas na surdinha e tal. Tomem muito cuidado com o espaço, respeitem muito esse ambiente, não façam bagunça, não quebrem regras, esse tipo de coisa, né? Pra dar tudo certo e não ter problema pra ninguém. Muitas vezes as pessoas estão mais incomodadas e preocupadas com retaliação, né? Com vandalismo, com descuido, com desrespeito, esse tipo de coisa. E desde que você respeite as regras, a casa, o ambiente, o espaço físico, enfim, fica muito mais fácil. Nessa mesma ideia de providenciar algo temporário para você ficar ali nas primeiras semanas enquanto você procura algo, a terceira opção que eu quero dar para vocês é de você encontrar um hostel ali naquela cidade. Provavelmente vai ser mais barato do que o Airbnb, só que vai ser menos confortável, então tem que ver ali se o custo-benefício compensa para você.
E essa coisa de alugar um tempo antes de você fechar um compromisso com uma moradia é legal pelo fato de que às vezes você tá indo, né, morar num lugar e você tá negociando com a pessoa pela internet. Quando você tá lá pessoalmente, você pode visitar e você pode ter certeza que as fotos do anúncio eram verdadeiras, que elas eram o que foi prometido, que ele cumpriu o que foi prometido, que o imóvel realmente existe, que ele tá em bom estado, que não é um esquema. Não é um scam, né, que a gente chama em inglês, que não é uma cilada. Então, se você pega um lugar temporário também, tem essa vantagem de você poder visitar os lugares e ter certeza que é um lugar bom, que faz sentido, que existe, que não é uma cilada e que para você ficar mais seguro. A quarta opção que eu quero trazer aqui são grupos do Facebook. E isso funciona no mundo inteiro. Funciona aqui no Canadá, funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, sério, é assim. Você vai colocar no Facebook ali, housing ou moradia, no idioma que você tá procurando, né? Em inglês vai ser housing e tal. Mais, o símbolo de mais, o nome da cidade, ou do empregador que você tá indo trabalhar, ou da região que você tá indo trabalhar. Pode ser que tenha vários grupos, inclusive. Pode ser que tenha o da cidade, o da região, o do empregador. Pode ser que tenha vários. Aqui em Montreal, por exemplo, tem vários. Tem de bairros diferentes. Tem grupo de apartamento mobiliado, grupo de apartamento sem mobília, tem grupo de alugar quarto, tem grupo de alugar apartamento inteiro, tem grupo de aluguel a longo prazo, grupo de aluguel a pouco prazo, sabe, curto período. Então tem vários grupos aqui. Isso pode acontecer também no destino que você tá indo. Nesse grupo você pode fazer um post se apresentando, falando o que você tá procurando, mais ou menos qual é o seu orçamento, se tem uma região de preferência porque você tá indo trabalhar em tal lugar. Você pode dizer que você tá aceitando também dividir quarto com outras pessoas, que você não faz questão de dividir sozinho para dividir o custo, que você é uma pessoa responsável, que você é que você tá disposto a conversar e conhecer a pessoa para fazer acontecer, que você precisa muito para fazer esse trabalho, esse intercâmbio de onde você é e que você tá procurando. Então, tem ali, normalmente os grupos também têm regras do que você tem que explicar, mas se você mandar uma mensagem com cuidado, falando quem você é, o que você tá procurando, esse tipo de coisa, as pessoas tendem a te ajudar a responder também. Aconteceu comigo aqui em Montreal. Caso esse post flop, você pode repetir ele a cada certo tempo, porque normalmente esses grupos têm muita informação todos os dias, e aí a cada certo tempo você pode aparecer lá de novo. Você também pode, o que eu recomendo é você entrar todos os dias para ver se tem postagens novas e listagens novas de lugares que a pessoa acabou de postar, por exemplo. Você entrando todo dia, tem mais chance de você ver primeiro, responder primeiro e conseguir primeiro. Você também pode procurar por pessoas, né, ver os posts de pessoas que estão procurando por casa na mesma região que você e conversar com uma pessoa para que caso ela encontre algum lugar e tiver espaço para mais um, para ela chamar você, que você tá querendo dividir quarto com outras pessoas por causa da situação, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, esse tipo de coisa, entendeu? Nesses grupos, normalmente vai ser todo tipo de coisa, ou dependendo, se tiverem grupos separados, né, não vai ser bem assim, mas às vezes quando tem um grupo só numa cidade, por exemplo, vai ter gente que vai estar procurando casa ou procurando quarto para curta temporada ou para longa temporada. Tem gente que vai estar postando procurando pessoas para dividir casa, ou tem gente que vai estar oferecendo casa falando que precisa de alguém para morar com ela. Então vai ter todas essas situações, e se você for acompanhando, fica mais fácil de você encontrar uma situação para você e conversar com alguém ou encontrar pessoas. A quinta opção é você procurar no Google por sites em que pessoas oferecem quartos para alugar. Isso é muito comum também, e cada região, cada país, às vezes até cada cidade, sei lá, área, não sei quantas, podem ter muitas possibilidades, por isso que é legal você jogar no Google da cidade que você for. Então, o que você pode colocar é, por exemplo, find rooms to rent in tal cidade, né? E no idioma do lugar que você tá procurando também. Procuro quartos para o lugar, nome da cidade e nome do estado. Então, por exemplo, eu coloquei só para testar find rooms to rent in Burlington, Vermont, que é uma cidade no estado de Vermont, nos Estados Unidos. E aí apareceu ali vários sites, plataformas em que as pessoas oferecem quartos para alugar. Isso é muito legal também. Tem várias opções ali para você olhar. Lembre-se sempre de, em todas essas opções, no grupo do Facebook, o hostel, o Airbnb, o que quer que seja, de você olhar a localização, pesquisar para saber se é um bairro seguro, colocar no Google Maps a localização da casa, ver a distância da casa para o seu trabalho, ver se perto da casa tem mercado, se tem transporte público, como é que é para andar ali em volta, para ver se é uma localização que faz sentido para você. E agora a terceira parte desse vídeo é que eu quero trazer um vocabulário importante, principalmente para quem vai para os Estados Unidos, porque o vocabulário vai ser em inglês, mas um vocabulário importante de você saber onde quer que você for morar.
Lease, por exemplo, é o tempo mínimo de contrato. Então, às vezes você vai ver pessoas ofertando casas em grupos do Facebook ou qualquer outra opção dessa, em que eles colocam lease minimum 6 months. Isso significa que eles fazem um contrato de pelo menos 6 meses para morar ali. Então, a lease é esse tempo mínimo de contrato. A lease, na verdade, é o contrato do aluguel. E aí, o leasing vai ser também essa referência a esse tempo mínimo de contrato, que vai ser dependendo de cada casa, de cada pessoa, de cada cidade. É uma coisa muito particular da pessoa que está alugando a casa, sabe? Tem gente que quer alugar para não ter mais problema, então ela só vai alugar para pelo menos um ano, porque ela não quer saber de lidar com várias pessoas. E tem gente que tá disposta a fazer um lease que é month to month, que é mês a mês, e a pessoa vai pagando ali a cada mês, que é ótimo para pessoas que vão ficar pouco tempo. Segunda palavra é o Security Deposit, que nada mais é do que o depósito calção. É uma grana que você tem que pagar antes de começar a morar na casa para garantir que a pessoa vai ter um dinheiro para pagar caso você danifique, né, alguma coisa ali no apartamento. Muitas vezes esse dinheiro é devolvido, né, em geral, se você não destruir nada, se nada acontecer, se for uma pessoa de bom caráter, enfim, esse dinheiro é devolvido. Eu sempre tive os meus Security Deposits devolvidos dos meus aluguéis do Work and Travel, mas é uma grana que você tem que pagar ali e que varia muito, às vezes é uma taxa, às vezes é um aluguel inteiro, então vai depender muito também do empregador, da pessoa que está alugando a casa para você. Utilities são os serviços da casa. Os serviços no sentido de gás, água, internet, aquecedor, eletricidade, esse tipo de coisa. Tudo isso que é extra, sabe, que a gente paga quando aluga um lugar, é chamado de utilities. E aí vai ter empregador que vai considerar o valor do utilities todo já no aluguel. Então, vai falar, por exemplo, $800 com utilities. Included, utilities included. Ou vai ser, por exemplo, $800 plus utilities. Então é $800 mais as utilities, que vai ser internet, luz, esse tipo de coisa. Às vezes pode ser que ele cobre tudo, que o aluguel tenha tudo menos a luz, ou tenha tudo menos o gás. Eu já tive esse tipo de coisa. O aluguel era X por semana, mas eu tinha que pagar o gás separado. Deve depender também de cada aluguel. Normalmente, empregador de Work and Travel nos Estados Unidos, o housing vem com tudo incluído. Mas caso não tenha tudo incluído, só para você saber que utility significa esses serviços da casa que pode ser que você tem que pagar a parte ou não. Outra palavra importante é o landlord. Landlord é a pessoa que está alugando a casa para você, é o locatário. E se for uma mulher, é landlady. E a última palavra que eu quero trazer aqui é o commute, que é uma palavra específica para o transporte, o deslocamento feito da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, se você demora 30 minutos para ir para o seu trabalho, por exemplo, todo dia, você faz 30 minutes de commute to work. É o tempo que você demora para ir pro seu trabalho ou do seu trabalho para casa. E esse termo pode aparecer com você conversando com outras pessoas ou quando você estiver procurando casa. Eu acho que é uma palavra interessante, que eu demorei para entender o que era e que a gente não tem no vocabulário do Brasil, que eu saiba, né? É uma palavra só para esse transporte que é do trabalho para casa e da casa pro trabalho. Então eu achei legal compartilhar com você. Se você tiver mais alguma dúvida sobre housing ou sobre moradia no exterior, no Work and Travel ou outro tipo de intercâmbio, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.